Olá, bem-vindos. Meu nome é Camila Luiz Rodrigues, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a realidade virtual, sendo essa uma ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada tanto na psicologia e agora na neuropsicologia. Então, quando a gente fala em realidade virtual, eu estou me referindo ao óculos que a gente utiliza para conseguir acessar essa realidade. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, só me apresentando, eu sou mestre especialista pelo IPQ, aqui de São Paulo, que é o Instituto de Psiquiatria. Sou neuropsicóloga colaboradora do Protaia, que é um ambulatório de transtornos de ansiedade na infância e adolescência, e fundadora da Tec Neuropsi, que já vem tentando trazer aí tecnologia para nossa área, uma vez que a gente percebe que é muito defasado. Então, a gente está para lançar o nosso jogo. Ele é um jogo para trabalhar funções executivas, em especial planejamento, memória de trabalho. E quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. Então, a realidade virtual, né? Então, o uso atualmente aí do óculos, ela é uma ferramenta poderosa para reabilitação cognitiva. Ela permite criar ambientes adaptáveis de acordo com a necessidade do paciente, e ela consegue oferecer os desafios progressivos e personalizados. Através do óculos, a gente consegue oferecer para o nosso paciente um ambiente tridimensional que é imersivo e muito interativo. E a gente consegue propor situações que a gente chama de ecológicas, que está mais voltado para situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, além de ser mais ecológica, acaba sendo mais motivadora. Para quem está pensando em ingressar nesse universo da realidade virtual, muitas pessoas estão com dúvidas. Eu mesma, quando iniciei, já tive muitas dúvidas e decidi fazer esse vídeo para te ajudar. Então, o que que você vai precisar? Primeiro, do óculos de realidade virtual, que é um dispositivo, você encontra para comprar, chama MetaQuest, o óculos. Tem algumas versões, as mais atuais é o 3 e o 3S. Esse meu é o 3S. Em relação à capacidade, a capacidade mais baixa de memória, que é 128 gigabytes, já é suficiente para rodar as coisas que a gente precisa na área de neuropsicologia. Que é importante ter o carregador. Então, qualquer momento em que você vai se propor a fazer uma tarefa com o uso do óculos, certifique-se se ele está carregado. A nossa rede de Wi-Fi tem que ser muito boa e estável. Tem algumas plataformas que sugerem que você esteja plugado diretamente da internet no computador e não pelo Wi-Fi. Então, depende um pouquinho da tua logística. Você também, em alguns momentos, vai precisar ou do celular ou do computador para poder também ter um auxílio para utilizar esse óculos. A gente sugere, principalmente para as tarefas que eu vou comentar mais para frente, o uso de cadeira sem rodinha, porque a pessoa vai estar sentada e a realidade virtual ela é muito imersiva, então a pessoa é transportada para uma outra realidade. Então, o ideal é ser sem rodinha para ela ficar um pouco mais fixa. E em alguns momentos vai ser necessário também o uso do fone de ouvido e provavelmente você vai ter que comprar um adaptador para colocar no óculos do MetaQuest. Então, de um modo geral, se você tiver isso, você teria tudo necessário para você conseguir utilizar essas plataformas novas que estão surgindo para a nossa área, né? Psicologia e neuropsicologia. Uma coisa super interessante é que quando você propõe a tarefa para uma pessoa, até por uma segurança, o óculos, ele cria um limite. Então, ele faz um rastreamento do local e ele sabe se tem alguma, por exemplo, uma mesa, uma escada, alguma interferência, que ele consiga não deixar com que você tenha algum tipo de queda ou alguma situação que você possa vir a se machucar. O ideal é que você tenha um local que esteja sempre com essa cadeira sem rodinha
e que seja sempre o mesmo limite, porque aí o óculos já vai estar definido, você não vai ter que ficar redefinindo o tempo todo, e além de te economizar tempo, o óculos também já funciona de uma maneira mais rápida. Quando a gente pensa em limite, quando você sai desse limite, aparece para gente como se fossem esses quadradinhos, né, esses risquinhos, mostrando que você está ultrapassando aquele limite do uso do óculos, e aí você precisa recuar um pouquinho para conseguir trabalhar de uma boa maneira e sem perder a realidade virtual. Eu trouxe aqui um vídeo para mostrar para vocês como funciona essa realidade que muita gente não teve acesso. Então, ele é uma realidade mista. Eu consigo, essa é a sala do consultório. Aqui é a maneira como a gente enxerga utilizando o óculos, então ele tem uma barra de ferramentas e eu consigo tanto enxergar o meu consultório como quando eu quero, eu mudo a realidade para um outro tipo de universo. Então aqui é só um exemplo do como fica e você consegue a qualquer momento voltar para essa realidade normal da gente. O que que não é legal, né? Quais são as limitações? O custo do óculos é alto. As plataformas normalmente vão pedir para que você feche um plano mensal ou até trimestral, dependendo do que você for fechar. Então, você também vai ter um custo para isso, ou qualquer outro jogo que você venha baixar. Ao meu ver, a longo prazo, isso acaba ficando menos custoso, digamos assim, porque esse valor vai ser diluído, né? E pelo quanto ele vai te trazer de possibilidades. É importante uma capacitação profissional. Então, por exemplo, eu comprei esse óculos agora no começo do ano. Eu ainda estou me adaptando e aprendendo a mexer. Para a plataforma que eu já estou entendendo, eu venho oferecendo para os meus pacientes. Para outras plataformas que requerem um aprendizado maior, eu ainda não estou usando para que eu esteja bem preparada para conseguir lidar com as situações. Então, quanto mais domínio você tiver, mais preparada você vai estar para oferecer esse material para o seu cliente. Uma coisa que já aconteceu comigo, inclusive, que eu achei interessante de trazer, é que em alguns momentos você pode ter uma sensação de desorientação ou um desconforto, é, ou pelos estímulos, ou pelo teu próprio organismo não estar ainda adaptado com a realidade virtual. Então é comum de você se sentir um pouco enjoado, um pouco com dor de cabeça, dependendo do estímulo que é colocado. E isso pode ser, assim, o ideal nesse momento é que você interrompa, se afaste um pouco, num outro momento retorne com um pouco menos de tempo, para que você vá se adaptando para depois isso passar. Isso acontece porque o nosso cérebro está acostumado a você ver um movimento e participar desse movimento com o corpo, né? Tem alguns jogos que você vai ter muito movimento ao seu redor, mas que você está sentado. Isso dá uma confusão para o nosso cérebro. Entre outras explicações, essa é uma delas que pode trazer aí essa sensação de desconforto. Para você utilizar o óculos, sendo esse que eu estou mostrando, que é o do MetaQuest, você precisa baixar um aplicativo, fazer um cadastro, e aí você opera pelo seu celular, assim como pelo óculos. Aqui eu trouxe um outro exemplo do como fica, então é possível que você abra várias abas, e as abas você consegue ver desde a biblioteca, que é onde você baixa os aplicativos que você quer adicionar no óculos, como jogos, enfim. Se você quiser utilizar isso um pouco mais a fundo, tem desde a opção de Netflix, tem a opção de WhatsApp, Facebook, redes sociais como um todo e os jogos. Então, são formas para vocês perceberem mais ou menos como que fica para gente. Aqui eu trouxe uma outra ideia de um dos jogos que eu adquiri há pouco tempo, que tem como objetivo um relaxamento ou essa questão um pouco mais voltada para o mindfulness. Então, ele tem estímulos que têm o objetivo de trazer para uma coisa mais calma, mais tranquila, tanto pela música como pelas imagens.
Coisas que são bem bacanas, né, com agora com essa realidade. Você consegue fazer intervenções mais personalizadas. O feedback é imediato, porque eu consigo acompanhar, seja pelo celular, seja pelo computador. Eu consigo acompanhar o que essa pessoa está vendo, então, para onde ela vai direcionando o olhar. A questão da imersão e do engajamento, então, assim, principalmente pensando em criança e adolescente, eles curtem muito a ideia de você propor algo ligado à realidade virtual. A simulação de contextos reais, então tem algumas tarefas, por exemplo, que simulam você se localizar num ambiente, você guardar coisas, você ir ao mercado. Então, tudo isso facilita, porque você está tentando trazer o cotidiano cada vez mais real para próximo de você. A mediação é muito precisa, então, se eu precisar fazer algo que meça tempo, eu consigo ter esse resultado muito mais preciso. E outra coisa super importante é a exposição segura e controlada. Então, tem alguns jogos que eu posso utilizar para favorecer habilidades sociais, só que dentro de um contexto em que a pessoa não está exposta. Então, com o acolhimento, com a mediação do profissional, isso acaba sendo um ganho muito grande. Aqui está a fotinho do como fica no celular e o que eu tinha comentado, que é possível de eu observar pelo celular, então você consegue espelhar a tela e aí você vai ver o que o seu paciente está observando por aqui. Eu fiz aí uma pesquisa sobre alguns estudos, né? Claro que é tudo muito recente. Então, a gente tem alguns estudos, tanto voltados para avaliação neuropsicológica, que um deles é com o Nexplora, que é a nova plataforma, para você poder fazer uma avaliação neuropsicológica com o uso do óculos. A gente tem outros estudos com reabilitação de transtorno mental, com reabilitação de pessoas com AVC, com pós-AVC, com pessoas com TDAH, com pessoas com Alzheimer, e de um modo geral tem programas aí que mostram alguma melhora com o uso do óculos. E aí eu queria comentar que atualmente as duas plataformas que eu venho estudando para poder oferecer para os meus pacientes neste momento, uma delas é a Nexplora, que vem com acho que 4 jogos, 4 tarefas que você pode propor para fazer uma avaliação neuropsicológica mais ecológica. E a outra é a Terafy, que já é um pouco mais voltada à intervenção, que você tem a tarefa que você pode propor, estimular habilidades sociais, treinar autonomia. A outra que acabou de lançar é relacionada à alfabetização e tem uma que é relacionada à criação, né? E sugerindo aí que a pessoa possa estar um pouco mais centrada. Ambas são excelentes. O meu objetivo é justamente trazer um geral sobre o uso do óculos num primeiro momento, para depois a gente poder ir se aprofundando nessas outras plataformas. Espero que vocês tenham gostado e poder contribuir um pouquinho.